verso 44, vamos andar. Verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu, né? Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então, eles foram acompanhando essas coisas. Mas o que eu quero destacar aqui, houve trevas, né? Isso aqui é importante, não é isso que eu quero enfatizar aqui, mas houve trevas sobre toda a terra, sobre toda aquela região da Palestina, não sobre todo o mundo, né? Com certeza. Da hora sexta, houve, como está aqui, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, até o momento em que Jesus morreu, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Escureceu, quer dizer, mais uma manifestação fenomenal de que aquilo era um espetáculo diferente de todos os outros, uma manifestação do céu. Escureceu, uma coisa que não era normal, e não é normal, uma resposta de Deus, não é? E aí, outra coisa interessante, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Nós já falamos sobre isso aqui também, né? Então, o santuário ali tinha 2 véus, um que ficava na porta para a entrada no lugar santo, e o outro véu que separava o lugar santo dos santos santos, onde ficava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote entrava uma vez para fazer expiação por ele, né? Pelo tabernáculo, né? Ou pelo templo, no caso que era o templo, né? Pelo templo e pelo povo, não é? Então, esse véu sendo rasgado de alto a baixo, isso significava e significa que? Vocês sabem? A gente tem livre acesso para chegar ao Pai sem ter um intercessor, algum homem intermediário, né? Pois que agora é o tal que chama-se Jesus Cristo, o intercessor entre Deus e Jesus. Exatamente. Olha só, então Jesus, como o amado irmão Gelson disse, ele nos possibilitou, efeito da cruz também, a ter um acesso livre a Deus. Hoje, por meio de Jesus Cristo, somente por meio dele, nós temos acesso a Deus. Maravilhoso isso, né? É uma coisa, né, que, olha só, quando você olha para o Antigo Testamento, muitos sacrifícios eram feitos, né? Segundo os rituais, os preceitos, os sacerdotes, era uma coisa assim gigantesca, né? E agora, somente pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso a Deus. O único sacrifício que foi perfeito. Todos aqueles, de certa forma, eram imperfeitos. O de Cristo veio para fechar o tempo dos sacrifícios, sendo Ele mesmo o sacrifício perfeito que leva o homem a Deus. Amém. Isso é maravilhoso, né? Vamos andar. Verso 46. E aí Jesus morreu. Ele clamou em alta voz, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, morreu, né? E aí fala do centurião, que eu queria focar mais aqui. Vendo o verso 47, o centurião, que tinha acontecido, olha só, esse homem que era um centurião, né? Ele vendo o que tinha ali acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então, segundo a tradição, esse homem, irmãos, ele se converteu e morreu como um mártir, segundo a tradição. Eu creio que sim, porque ele deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem
ele era filho de Deus. Permite, pastor? Amém. Um centurião é como se fosse um capitão. E sobre o comando dele tinham 600 homens. Já pensou, esse homem se convertendo e 600 homens vendo? E esse homem foi o responsável pela execução de Jesus Cristo. Ele foi o responsável. Ele estava Isso, exatamente. Ele estava ali, né? Olha só como até aqui também ele já ganha outra alma. Outra alma. Porque ele disse, né? Esse homem verdadeiramente, ele deu glória a Deus. Não é? Era justo. Ele é o Filho de Deus. Então ele se converteu. E de acordo com essa menção aqui, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, conforto, posição, para a grande revelação da salvação. Coisa maravilhosa, né? Isso aqui é um outro registro para nós de revelação de salvação. A pessoa que tem a revelação da salvação, naquele momento ela abre mão de tudo que for necessário, para entrar no reino de Deus. Só tem só uma dúvida, pastor. Amém? Amém. Esse centurião é o mesmo em que ele veio ao encontro de Cristo e falou com ele que o servo dele jazia enfermo e que era para ele somente dar uma ordem que ele seria curado. Esse é o mesmo ou é o outro centurião? Olha, eu confesso ao amado irmão que eu não sei se tem algum estudo que aponta para essa ligação. Mas eu acho que não. Mas a princípio não tem nada que mencione isso, ao meu ver, né? Mas pode ser, a gente não sabe, né? Pode ser que ele creu também lá atrás, esse centurião creu em que Cristo tinha poder nas regiões celestes, que ele só dava uma palavra e que o servo dele seria curado. Há uma grande possibilidade que aquele homem tenha se convertido, né? Aquele outro centurião também. Então, eu penso que é dois, então. Então, mas por isso eu acho que não é. Por quê? Porque aqui ele já tinha manifestado o poder de Deus dele. Ele viu, o outro não viu. Pode ser que sim. Eu penso que é mais de um, então. Exatamente. Então você vê que até pessoas importantes se converteram, nem todas, mas algumas se converteram. Amém. Obrigado. Amém. Versículo. Se você estudar na Bíblia, vai ver que são de cidades diferentes, né? Exato. Eu acho que sim. Versículo 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos, quer dizer, sinal de angústia, que viram ali uma manifestação não normal, sobrenatural. Se fosse um hipócrita, ia acontecer o que aconteceu? Está lá registrado em Mateus que houve um terremoto, meus irmãos. Pessoas ressuscitaram e foram à cidade. Irmãos, aconteceram coisas altamente fenomenais e celestiais, espirituais, que só se a pessoa fosse incrédula mesma, como muitos preferiram continuar, não na incredulidade, creio eu, mas na hipocrisia, porque eles sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porém, muitas pessoas não quiseram aceitá-lo, pelo fato delas, naquele momento, terem escolhido a glória dos homens e não a glória de Deus. Permite uma pergunta rapidinho? Tem dúvida. Essas pessoas que foram ressuscitadas continuam vivendo aqui na terra? Essas pessoas que foram ressuscitadas, provavelmente, elas ressuscitaram e depois morreram de novo. Certo? Morreram de novo. Porque Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Né? Eu acho que provavelmente é isso aí. Amém. Então essas pessoas, elas lamentaram, angustiaram, né? Verso 49, ó. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Quer dizer, seguiram, né? Vendo essas coisas. Vamos agora finalizar. Verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo,
que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, não concordou com o que fizeram com Jesus no Sinédrio, a decisão, né? Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lenço ou num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era um dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então aqui nós observamos que também uma outra pessoa, nós já vimos aqui a conversão do ladrão da cruz, do centurião e José de Arimateia, que já havia se convertido a Cristo. Quem era José de Arimateia? Ele era um membro do Sinédrio, importante, assim como Nicodemos também, que era um membro importante do Sinédrio, e os dois se converteram. Você vai para João 3, fala lá, né? É o encontro de Jesus à noite com Nicodemos. A história de Nicodemos mudou. Porque Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você for ver lá, ele fala uma linguagem de conversão, nascer da água do Espírito, não é? E Nicodemos entendeu também, assim como José de Arimateia, duas pessoas que participaram do sepultamento de Jesus, segundo a narrativa de João. Todos os dois participaram, eles se converteram. Aqui fala que José de Arimateia não concordou com a condenação de Jesus, ele se opôs, não é? Quer dizer, era um discípulo, né? Já era convertido, né? Então diz aqui que ele depositou Jesus num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Eu falei isso aqui há dias atrás, em Isaías 53. Provavelmente José de Arimateia mandou fazer esse túmulo para Jesus. Por quê? Porque ali não era normal enterrar e fazer túmulo. Então, como José de Arimateia já era convertido, sabia da decisão da condenação de Cristo, a Bíblia não fala isso, mas dá a entender. Isso é uma interpretação. Ele já logo mandou fazer um túmulo novo na rocha para depositar Jesus e enterrar Jesus com dignidade. Coisa maravilhosa, né? Então, fala aqui também que era o dia da preparação. Qual que era o dia da preparação? Sexta-feira. Se preparava na sexta, porque no sábado não podia fazer obra nenhuma. No sábado era um sábado de descanso, e no domingo que as pessoas foram até o túmulo, e aí tiveram o que diz a Bíblia, uma grande surpresa, né? Amém. Jesus não estava lá, ele já havia ressuscitado. Amém. Porque Cristo, ele morreu, como ele mesmo disse, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá ele aguarda a ordem para Deus mandar ele que a terra nos buscar. E nós estamos esperando até hoje essa ordem de Deus, e Jesus também. E quem crê nele subirá com ele, será levado com ele para a glória eterna. Isso é bíblico, né, irmãos? Amém?